fechando esse mês. Ainda não fechando, mas mais próximo do fim do mês, né? Por favor, Alexandre, assim que você puder. Bom dia novamente, todos os presentes. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Vocês estão visualizando a Sim, tela já? já dá para ver, sim. Então, vamos lá. Como de costume, né? A gente traz aqui os dados relativos ali ao comportamento do reservatório, né? Hoje, né, considerando aqui com a data de ontem, a gente está com um nível de 820,98 metros, que corresponde a 45,96% do volume útil do reservatório. Até agora, em junho, a gente teve uma vazão afluente de 5 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 49% da MLT. A MLT, que é a vazão esperada ali para o mês, é de 10,7 metros cúbicos, né? A gente traz aqui, né, o comportamento do mês anterior, do mês de maio, onde iniciou com 821,30, o nível do reservatório, e finalizamos o mês de maio com 820,98, né, uma pequena queda. Quando a gente olha o mês de junho, a gente iniciou com 820,98 e na data de ontem, do dia 26, a gente está com 820,98, ou seja, né, ficou estável no mês de junho. Quando a gente olha aqui as vazões, né, a afluente e o que tem de captação no SAI e a vazão no Rio Sorocaba, a gente vê essa relação onde maio, final de maio, né, os últimos 2 dias de maio, teve um aumento dessa afluência e o que se manteve ali até a primeira quinzena, né, do mês de junho, e depois, posteriormente, a gente tem um aumento em relação a maio, mas uma redução aqui da afluente, o que manteve essa estabilização do reservatório. Quando a gente vê aqui as médias, né, a MLT mensal para cada mês, a gente está, por enquanto, aqui em junho com 49%, contra 42% da MLT do ano anterior, de 21%. Aqui, aquele gráfico que eu sempre trago, com a vazão defluente de 2,5 metros cúbicos por segundo, que é o que a gente está, que é o que está acontecendo hoje, né, desde a última deliberação de aumento da defluência, a gente está nesse ponto, com 45,96% do reservatório, e a gente vê se a gente atingir aí os 40% de MLT para os próximos meses, a gente não atinge o mínimo operacional do reservatório. Se a gente atingir os 50%, que é o que está próximo agora, também a gente não atinge. Somente valores inferiores a 20% é que a gente chega a atingir o mínimo operacional do reservatório. Então, com base nessa vazão defluente, a gente não vê riscos de atingir aí um mínimo operacional. Se eu aumento a defluência para 3 metros cúbicos por segundo, também a gente não tem expectativa de atingir o mínimo operacional para MLTs acima de 30%. Se, aqui só ilustrativo, se a vazão vai para 3,5, também a gente não espera, né, somente para 30%, provavelmente no final do período, lá para maio de 23, se não tiver uma afluência maior, que a gente atingiria o mínimo operativo. Aqui a gente traz o que tem de previsão de precipitação. Realmente agora a gente não tem muita previsão, é 0,1 milímetro para todo o horizonte, né, o máximo de 10 dias. Então a gente não vê mais aumento da precipitação, então a gente entende que vai ficar em torno dos 50% de MLT mesmo para o mês de junho. Aqui é um outro detalhe, que é o que a gente discutiu na última reunião, da realização da manutenção ali no extravasor, né, extravasor de fundo da barragem. Essa daqui é a pequena balsa utilizada, né, e o detalhe que vê aqui é um ecobag, onde todo o material ali que foi retirado, drenado ali do extravasor, né, da comporta de fundo, ele é acondicionado nesse ecobag, então
não traz só não traz, como também não trouxe nenhum problema para a qualidade da água, ou qualquer coisa que pudesse ali trazer um desconforto, algum problema para a barragem. Tá? Só essa manutenção, ela ainda acontece, embora essa limpeza já foi feita, terminou semana passada, sem nenhuma intercorrência, tá bom? Bom, Alexandre, para onde vai o material retirado? esse material aqui, ele é descartado para locais adequados. Eu não tenho essa informação. Alex, bom dia. É Bom Flávio. dia. Isso vai para o aterro sanitário, tá? Oi, Flávio. Mandado para o aterro, lá que é aterro de Peró, é isso? Isso, vamos contratar uma empresa que vai para um aterro, isso. Tá. Beleza. Bom, é isso que eu tinha. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Alessandro, pelo andar da carruagem, não vai chover até o final do mês, né? Porque dia 30 já está aí. Isso. Então, você calcula que a gente vai ficar entre os 40% e 50% de MLT, né? Exatamente, professor. Mais próximo dos 50% do que dos 40%. Mais próximo dos 50%, exato. É a nossa expectativa agora desses últimos 3 dias, né? Ok. Eu gostaria também de... Obrigado, Alexandre, pela... Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre os dados que o Alexandre apresentou. Aparentemente não tem nenhuma dúvida. Acho que essas informações já são, acho que todo mundo já conhece, né? É mesmo já virou meio tradição, né? Já fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu queria saber das concessionárias, eu estou vendo que o Reginaldo está aqui hoje, e não estou vendo, pelo menos na minha tela aqui, o pessoal da Águas de Votorantim. Eu queria saber se houve alguma alteração da qualidade, né? Porque a gente já está há algum tempo aplicando o Q710 no Rio, né? Não sei se isso tem afetado de forma significativa o abastecimento de Votorantim e Sorocaba. Oi, André, bom dia a todos, bom dia a você. Nos últimos tempos, graças a Deus, e eu acho que o excesso de reza nosso também, está bem equalizado o rio, não tivemos grandes problemas, ainda bem, né? Inclusive a gente acompanhou ali o trabalho da CBA ali na barragem, foi bem legal, não chegou nem a afetar nada praticamente. A gente tinha uma preocupação quanto a isso, mas foi bem tranquilo ali o trabalho. E também o rio, né? Então, quer dizer, a gente tem tido aí no último mês, acho que bem legal, não tivemos problemas ali com qualidade de desconformidade da qualidade do rio, tá bom? Reginaldo, você tem informações sobre redução ali da coluna d'água, da vazão no ponto de captação? Eu sei que vocês fazem uma medida lá, mas é que tem aquela barragenzinha ali, né, para evitar a falta de água, mas não sei se vocês estão vendo alguma redução significativa de vazão ali naquele ponto. Estabilizou, viu, André? Deu uma estabilizada ali, aquela barragem que a gente fez ali, realmente nos ajudou muito, e ele está bem estável, não tem variado muito. Não é óbvio que em alguns períodos, alguns pé d'água, né, umas chuvas, assim, ele dá uma alterada, mas já volta rapidamente, como comentado anteriormente. Mas está bem estável ali, não lembro o número agora, posso até passar depois, mas ele está no nível bem estável, não estamos tendo variações ali significativas a ponto de afetar principalmente a nossa captação. Tudo em dia também. Tá bom. Não, é só para saber, Reginaldo, que a preocupação é que, como a gente está no Q710, é que comece a faltar volume, né? E piorar a qualidade, mas se está tudo em ordem por enquanto, é uma boa notícia. Graças a Deus, sim, né? Por enquanto está bem legal isso. Obrigado, Reginaldo. Eu não estou vendo se tem alguém da Águas de Votorantim. Deixa eu ver se aqui na lista. Mas acho que eles não estão presentes nesse momento. Mas também não chegou, pelo menos no grupo, nenhuma informação de que existia algum problema no abastecimento de Votorantim. Então, eu imagino que a situação esteja sob controle. Então, felizmente, a gente conseguiu né? Felizmente, nesse período, choveu um pouco mais do que o esperado, né?
e a gente conseguiu manter o reservatório constante, e sem efeito ainda nos abastecimentos abaixo. A Micaele pediu a palavra? Ah, não, ou é a Lucélia, desculpa, gente. Deixa eu ver aqui nas mensagens. Eu acho que é a Lucélia, está falando que eles estão entrando, não tem problema, Lucélia, a hora que eles conseguirem entrar, se conseguirem, a gente dá a palavra para eles, tá? Então, esse primeiro ponto da nossa reunião era justamente esse acompanhamento, né? A gente está conseguindo manter o reservatório bem e não está tendo problema de abastecimento, tanto na quantidade quanto na qualidade, na calha do Sorocaba mais próximo. Não sei se o Adriano que está mais acima, Adriano, você quer fazer alguma fala, por favor? Bom dia, professor André. Bom dia a todos. Não, com relação à qualidade, também não temos identificado nenhuma alteração na captação de alumínio. O que a gente traz é uma solicitação, professor, do nosso pessoal de laboratório, que tem feito esse monitoramento 3 vezes por semana, né? E tanto lá na captação de alumínio quanto de laranjal, e eu acho que perto de Iperó também. A pedida é verificar se a gente poderia diminuir essa periodicidade por conta da escassez, né, de mão de obra, da correria do dia a dia, e também por conta da estabilidade que tem que se apresentar dos resultados, né, sem prejuízo de que, se houver alguma alteração, então nós voltemos à periodicidade que esse grupo entender necessário. Ok? Ok. Eu acho que a gente já tinha discutido parte disso na última reunião, até por um pedido da Lauren, se não me engano, de reduzir a periodicidade, e já tinha ficado meio que entendido que depois desse período de manutenção da CBA, que a gente passaria a fazer uma vez por semana. Então, eu acho que isso vale também para a Sabesp, para as análises que ela está fazendo. Então, a gente vai passar a partir dessa semana para uma vez por semana, não foi? Acho que Lauren, você pode me lembrar, porque quem sabe disso melhor é a Rosângela, e hoje ela não pôde estar na reunião, porque ela tem uma outra reunião na CETESB. Por favor, Lauren. Oi, professor, bom dia. Isso, a gente não teve, tá, só colocando alteração na qualidade nem na quantidade, e a gente propôs sim para fazer uma ou no máximo 2 vezes na semana, porque a gente não está notando alterações, né? A gente permanece ainda fazendo todos os dias devido à manutenção que teve, mas a gente não vem notando aí alterações na qualidade, então a gente pede que seja feita aí uma vez na semana mesmo. Eu acho que é o que a gente já tinha discutido na reunião anterior. Acho que não tem problema a gente passar uma vez por semana. Lógico que ficando sempre em alerta. Se acontecer alguma coisa excepcional, a gente logo ser avisado, né? Mas a periodicidade pode diminuir, né? Ou aumentar. Eu nunca sei que vai aumentar o intervalo, mas diminuir o número de amostras. Certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum questionamento sobre isso. Fala, Reginaldo. Acho, ratifico as informações, a questão aí do pessoal da Sabesp, de Votorantim, só que acho que a gente poderia também acertar aqui de a gente fazer, cada dia faz uma, né? Para não ficar, tipo, todo mundo faz a amostragem na segunda ou na sexta. Poderíamos dividir isso, né? Que daí a gente fica com intervalo menor, né, entre as análises, e cada um pega um dia para fazer essas análises, né? Isso que eu acho que é interessante, se a gente puder fazer isso, determinar isso agora, cada dia da semana uma concessionária coleta e analisa no Rio. É uma boa ideia, Reginaldo. Lauren, você levantou a mão de novo? Você gostaria de falar mais uma vez ou é daquela vez? Desculpa, professora, é da outra vez, mas eu concordo, a gente pode fixar segunda, quarta e sexta, cada dia um, né? Sabesp, SAI e Águas.
Bem, eu concordo, acho que é uma boa ideia. Não sei como é que a Sabesp tem o cronograma dela lá, mas a gente pode fazer segunda-feira uma, quarta outra e sexta outra. Pode ser, professor, eu faço contato com a nossa equipe lá do controle sanitário e verifico, né, para a gente fixar um dia da semana, é isso? Vocês já querem deixar isso definido? Qual dia seria? É só porque minha cabeça funciona assim. Eu imagino que essa Sabesp que está mais acima fica na segunda, Votorantim na quarta e Sorocaba na sexta. Mas aí precisa ver se vocês têm condição de fazer dessa maneira, né? Tá bom, fica combinado assim. Se tiver alguma dificuldade, nós retornamos a informação. Ok. Com certeza. Sai na sexta, então. E na quarta, Votorantim. Pode ser, Tá Lauren? bom. Pode ser, sem problema, professor. Então, Combinado. Tá bom. Então, isso também a gente já encaminhou. Podemos passar para o segundo ponto de pauta, ou alguém gostaria de falar ainda sobre a questão da represa e da situação atual? Só uma pergunta. Espera aí, o Ednei Pode falar. primeiro, depois o Reginaldo. Vai, Ednei, fale. A Sabesp tem 3 cidades, ela vai fazer as 3 no mesmo dia. Tem como, Ednei, você acha que é mais complicado? Não, eu não vou consultar o laboratório, é isso que eu queria saber. Tá bom. Se puder ser os 3 no mesmo dia, sim. Senão também pode ser Alumínio, que está mais acima na segunda, e os municípios, e Laranjal, que está mais abaixo, é Laranjal e Iperó, né, que vocês fazem. Iperó. Pode ser na sexta, por exemplo. Ok. Tá? Mas aí veja vocês aí qual que é a possibilidade. Tá ok, então. Tá bom? Falou. Reginaldo, por favor. Não, André, só uma dúvida, né? Eu tenho uma dúvida em relação à Votorantim Energia. Se para ela, nesse momento, a defluência da geração ali está ok, eles não vão ter necessidade de aumentar. Como fica essa situação? Para eles, tudo bem isso, nos dois pontos, né? Entendeu? Isso que eu queria saber. Há uma demanda previsível para aumentar essa vazão? Eles não precisam? Como funciona isso? Eu também não sei, Reginaldo. Vamos deixar o Alexandre falar. Fala, Alexandre. Vamos lá, né? De acordo que sempre eu venho trazendo aqui na reunião, né? O reservatório é um reservatório de usos múltiplos, né? E a prioridade dele é o abastecimento humano, né? E a gente está numa situação ali de crise. É claro que se a gente aumentar essa defluência, é melhor do ponto de vista de geração de energia, e com os dados que a gente traz aqui, né, a gente entende que eu poderia até aumentar ali para 3,5 metros cúbicos, que não teria, que estaria gerenciável a questão do nível do reservatório. A gente, como CBA, entende que em 3,5 não traria nenhum problema para o reservatório do ponto de vista de nível, né, considerando o período úmido e o período seco. Nós entendemos isso. Mas também a gente entende que geração de energia é a última prioridade nesse contexto. Então, a gente vai junto com o comitê. Se o grupo entender que fica tranquilo em a gente aumentar pelo menos mais um step da defluência, a gente está junto com essa decisão e entende que é uma decisão segura, mas, assim, a gente vai junto, a CBA vai junto com a decisão, com a deliberação do comitê e está tudo bem. Ok, Alexandre. A questão, Alexandre, é que se não houver uma proposta, vai ficar desse jeito, né? Se existir uma proposta da CBA, a gente pode até discutir. Eu acho que, independente da proposta da CBA, mais para frente um pouco, a gente vai ter que abrir um pouco mais, porque vai começar a reduzir a vazão no rio, né? A hora que a gente for começar a avançar um pouco mais nesse período de seca. Por enquanto, ainda não vemos esse efeito, mas vai acontecer, né? Não tem como. Como eu disse, né, professor, eu acho que a geração de energia ela não é o foco, não é o tema aqui nesse grupo, né? E a gente entende que, assim, eu compartilho dessa opinião,
para frente, ou agora ou para frente, a gente vai ter que aumentar essa defluência, e o motivo do aumento dessa defluência é a vazão no rio, não é a geração de energia. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui para todos, e é o que a gente sempre vem colocando aqui, a geração de energia ela não é a prioridade do tema. É claro que se aumentar a vazão, a gente vai gerar mais energia. E considerando que a geração de energia não traz, assim, não traz nenhum problema de qualidade de água, para o rio. Essa água que entra na turbina, ela sai, ela entrou na turbina, gerou sua energia, fez a movimentação da turbina, e ela sai, ela volta para o rio. Tá? Ela volta para o rio da mesma forma que ela entrou. Então, não traz nenhum malefício para o rio, nenhuma questão ali. E eu entendo, sim, que a gente vai ter que aumentar essa defluência em função ali do período mais seco do rio, e onde a gente vai ter que manter esse rio vivo. Só para deixar bem claro essa questão aí da geração de energia, tá, professor? Obrigado, Alexandre. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra sobre esse assunto? Pelo que eu entendo, a gente vai continuar acompanhando. A tendência natural é que os rios que dão suporte à vazão do rio Sorocaba, fora da represa, comecem a ter suas vazões menores também, em função dessa redução do volume de chuva, e em algum momento isso vai começar a afetar o abastecimento tanto de Votorantim quanto de Sorocaba. Por enquanto, isso não está acontecendo, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que, mesmo numa situação talvez um pouco pior em termos de chuva, até aumentar um pouquinho a vazão defluente. Então, quero agradecer o Alexandre e a CBA por essa disponibilidade na discussão, até porque a gente sabe que, para eles, o reservatório tem também a função de gerar energia, e que eles estão sendo prejudicados nesse período por reduzir essa geração. Então, muito obrigado por essa visão mais, vamos dizer assim, mais ampla da situação, e da compreensão da necessidade de a gente manter água nesse reservatório por um pouco mais de tempo. Obrigado. Bom, se ninguém... Pode falar, Alexandre, desculpa. Não, só agradecer aí a sua fala aí. Obrigado. Então, vamos passar para o segundo ponto, que é a apresentação do diagrama unifiliar do DAEE. Eu vou pedir para a Carol fazer a apresentação, que ela está ali. Acho que é você, né, Carol, que vai te apresentar? Bom dia a todos. O Jorge que vai fazer a apresentação, né? Então, eu só gostaria de fazer uma introdução, né, bem rapidamente. O Jorge tem trabalhado ao longo desses dias, né, desde a solicitação aqui pelo grupo dessa unifiliar. Aparentemente, né, vamos dizer, seria uma coisa fácil de ser realizada, né, porque daí tem o banco de dados, né, então seria, no máximo, estruturar uma apresentação, mas tendo em vista as dificuldades que a gente tem dentro do DAE, de banco de dados, e as alterações que nós tivemos ao longo, né, desse período, desde a última vez que ele apresentou, então, foi um trabalho bastante puxado, né, que ele teve que fazer, revisar usuário por usuário, então, esse é o motivo, né, que a gente foi solicitado pelo grupo e a gente acabou demorando um pouco para atender, porque é um trabalho muito puxado a ser feito, não é uma coisa tão simples, né, que nem a gente pode imaginar. A gente tem um banco de dados lá, só que a diversidade, a alteração desse banco de dados, ela acontece muito diariamente, às vezes, empresas fecham, né, então eu gostaria de deixar bem claro aqui e agradecer todo o empenho do Jorge, porque ele fez lá não sei se com o auxílio da equipe ou ele mesmo, né? Então, agradecer o empenho do Jorge para trazer essa unifiliar para a gente, tá? Passo a palavra para ele. Jorge, fique à vontade. Olá, Carol, bom dia, André, bom dia a todos os colegas aqui.
Não teve equipe, tá, Carol? A equipe aqui é muito reduzida, não tem... Equipe. tá difícil, e só complementando a sua fala, o grande problema nosso aqui, André e demais colegas, é a mudança do banco de dados que ocorreu a partir da introdução do sistema da outorga eletrônica, né? Então, foi mudado totalmente, né, a base, a maneira de armazenar os dados, e inclusive coordenadas, sistemas de coordenadas, assim, é um caos. Ter que trabalhar com a base antiga e a base nova não é integrada, é difícil, e ainda mais por causa do sistema da outorga eletrônica, o assunto, né, se tornou muito mais dinâmico. Temos muito mais solicitações de outorga, de revisões de outorga, do que era antigamente com o papel. Isso também em função, né, de fiscalização, do sistema CIDEC, que monitora. Então, os usuários estão sendo meio que obrigados a estar atualizando suas outorgas com uma frequência maior, inclusive, né? Então, tudo isso são fatores que acabam complicando aqui para fazer um trabalho desse, e acaba demorando. Mas, enfim, assim, fiz toda uma atualização do cenário do ano passado para agora, e eu vou apresentar aqui para vocês, tá ok? Deixa eu compartilhar minha tela, só um minuto. Carregou? Sim. Sim? Peraí. Tá. Bom, então aqui eu fiz o quantitativo, né? Atualizei o quantitativo de vazões outorgadas a fio d'água na bacia do Rio Sorocaba até a confluência com o Rio Pirajibu, tá? Então, os dados estão atualizados aqui até o começo desse mês de junho. E então é importante destacar que são as captações a fio d'água, né? Porque existem muito mais captações outorgadas que estão sendo realizadas em barramentos, né? Então, toda barragem ela acaba regularizando o volume, né, que é outorgado, e isso não acaba não refletindo na vazão mínima do rio, que é 710, porque a gente obriga o usuário sempre a estar mantendo. Esse é o critério da outorga, né? Então, por isso que o que é significativo para o rio são as captações a fio d'água. Bom, então aqui, com relação ao rio Sorocamirim, por exemplo, nós tivemos um acréscimo na vazão outorgada para 0,22 metros cúbicos por segundo, e a questão dos lançamentos também teve um pequeno acréscimo para 0,13 metros cúbicos por segundo. No rio Sorocaba Sul, também houve um acréscimo para 0,16 metros cúbicos por segundo de captação e 0,05 metros cúbicos por segundo de lançamento, que se manteve. O rio Una, 0,009 metros cúbicos por segundo, se manteve o lançamento, mas as captações aumentaram para 0,041. No reservatório de Tupararanga, nós tivemos uma redução da vazão, né, do volume retirado do reservatório. Eu explico mais para frente o que foi essa redução. Atualmente está em 0,21 metros cúbicos por segundo. Temos aqui, eu destaquei a captação do site Sorocaba para 1,95. Temos a captação da concessionária Águas de Votorantim, que somando dá 0,4 metros cúbicos por segundo. Ao mesmo tempo, a mesma concessionária tem um lançamento de 0,27 metros cúbicos por segundo. Ao longo do trecho do rio Sorocaba, né, de Votorantim para Sorocaba, a gente tem 0,15 metros cúbicos por segundo de lançamentos, né, de diversas empresas, e 0,16 metros cúbicos por segundo de captações. O site Sorocaba também tem um lançamento de 0,7 metros cúbicos por segundo, que é a estação S1, e aí nós temos o rio Pirajibu, que desemboca aqui no rio Sorocaba, né, e logo na sequência tem a segunda captação do site Sorocaba, outorgada em 0,75 metros cúbicos por segundo, e após a captação do Vitória Régia, existem mais, acho que 4 ou 5 lançamentos outorgados do SAI, que soma 1,98 metros cúbicos por segundo no rio. E aí continua, né, o fluxo do rio com os demais aqui, os principais afluentes que eu
Eu deixei aqui como estava no diagrama da primeira versão que eu tinha feito, né? Então, eu mantive a mesma estrutura aqui do diagrama unifilar. As vazões de referência também mantive aqui no quadro, né? Vazões Q710 e Q95 de cada trecho, né? Em cada onde o rio recebe um afluente de grande porte significativo, né? Então, mantive o mesmo esqueminha. Aqui, com relação, por exemplo, então, eu fiz um comparativo de 2021 para 2022 com as principais diferenças, tá? Então, no Rio Sorocamirim, houve um acréscimo de 10% nos volumes captados, e eu atribuo isso devido à campanha de fiscalização, né? A DAE está agindo com bastante intensidade na fiscalização na cidade de Ibiúna. Então, essa já houve, né, um grande acréscimo dos pedidos de outorga que refletiu, né, nesse aumento do volume captado. No Rio Sorocaba do Sul, foi a mesma coisa, um acréscimo de quase 7% nas captações, também devido às autuações. No Rio Una foi uma das bacias que a gente trabalhou bastante também, intensamente, e houve um acréscimo de 100% aqui, dobrou a vazão captada, né, a fio d'água ao longo da bacia do Rio Una. No reservatório de Tupararanga, conforme eu mencionei, houve um decréscimo, né, de 7% aqui, do volume retirado, e o grande motivo disso foram, assim, 9 grandes áreas que nós tínhamos mapeados, né, e aí eu até agradeço ao Gomes, da Fundação Florestal, que me ajuda, ele está sempre atuando no reservatório, ele me passou uma relação de grandes consumidores, né, de áreas de agricultura. Nós fiscalizamos e essas áreas estavam, no ano passado, constavam com outorgas, né, no nosso banco de dados, né? Então, isso também era uma grande dificuldade do banco de dados antigo, do DAE, que era tudo manual, a atualização, e isso dificultava, né, ter uma informação atualizada. Então, a gente, na hora de consolidar esse banco antigo, acabamos deparando que várias outorgas não estavam vigentes e não estavam sendo utilizadas como nós imaginávamos que estavam, né? Então, houve esse decréscimo no volume outorgado. Em 2021, a situação estava majorada, vamos dizer assim, né? Hoje, a gente, né, durante as fiscalizações, nós vimos que essas áreas estavam com milho, por exemplo, soja, outras culturas, e não tinha conjunto motobomba, né? Então, foi atualizado, que representou nessa redução do volume outorgado. No trecho de jusante, né, do reservatório até a confluência com o rio Pirajibu, também houve um decréscimo de 9%, e também, devido ao banco de dados, apresentar inconsistências, além de atualizações de outros usuários de outorga. Então, fazendo essa nova consistência, a gente chegou nesses números que representam mais a realidade agora, né? Com relação aos lançamentos, também houve um acréscimo aqui de 30% na emissão de novas outorgas na bacia do rio Sorocamirim, que foram empresas situadas em Vargem Grande Paulista, que estavam sem outorga, acabaram entrando, e isso refletiu, né, no aumento da vazão no rio. No Rio Sorocaba do Sul, como eu mencionei, permaneceu a mesma situação com relação a lançamentos. Na bacia do rio Una, teve um acréscimo de 28% também, devido à atualização e emissão de novas outorgas. O reservatório de Tupararanga não há lançamentos outorgados, né, diretamente no reservatório. E nesse trecho de jusante do reservatório até a confluência com o rio Pirajibu, houve um acréscimo de quase 6% devido a atualizações de novas outorgas. Devido a atualizações de outorgas, né? Não houve novos usuários outorgados no trecho, e sim atualizações nas vazões que já estavam outorgadas. Então, foram essas as principais diferenças do ano passado para este ano. Aqui eu deixo como material para consulta de quem quiser depois olhar a relação de todo o pessoal outorgado por cada trecho do rio, desde a Sorocamirim, Sorocaba do Sul, Una, Reservatório e esse trecho cajuzante.
Então é isso que eu tenho para apresentar aqui para vocês e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Jorge. Será que você consegue deixar o diagrama? Porque assim, se alguém tiver alguma dúvida, fica mais fácil de indicar onde. Tá bom, beleza, vou voltar aqui então. Tá. O Polga pediu a palavra. Polga, por favor. Obrigado, professor. Bom dia, antes de mais nada, o senhor Alonso. Eu acho que o trabalho foi oportuno, né, porque está em fase aí de emissão da futura outorga da barragem, então eu acredito que esse balanço hídrico deve ter atualizado principalmente o cálculo aí para o Q710, né? Pelo que eu vi, a grosso modo, eu acredito que o Q710 não deva sofrer grandes alterações do que está sendo praticado atualmente, mas eu acho que as informações aí que já devem ter sido lançadas, acredito, no SIDEC, né? Então, eu acredito que a gente não deva ter grandes alterações, a menos, né, que existam lá as captações clandestinas, né? Porque aí é difícil a gente fazer balanço hídrico com esses números das captações clandestinas, que eu também não sei se são muito relevantes, né? Então, eu acredito que pelo trabalho que o senhor Alonso aí executou, pelo menos para mim, né, eu acredito que o Q710 não deva sofrer grandes alterações. Então, me corrija se eu estiver errado aí, senhor Alonso. Obrigado. Obrigado, Polga. Antes de você responder, Jorge, vou deixar o Reginaldo falar, depois você responde já. Reginaldo, por favor, pode falar. É só uma dúvida em relação ao Q710. Q710 é o jusante de Tupararanga. Então, é o Q710 do Rio Sorocaba. E o Q710 do Pirajibu. Quer dizer, é 3,9 metros cúbicos por segundo. Procede isso? Quer dizer, é 4 metros cúbicos por segundo quase do Pirajibu e 2,5 do Tupararanga, é isso? Sim, Reginaldo, é isso mesmo. A vazão, o Q710, após a confluência com o Pirajibu, é esse valor que eu coloquei na tabelinha aqui. O Q710 de Sorocaba, né? Então, no Rio Sorocaba, somando a vazão que entra do Pirajibu. Do Pirajibu seria 1,3 metros cúbicos por segundo, mais ou menos. Eu não sei agora de cabeça. Tirando 3,9 do 2,6 só. Mas o que não, mas não é do Pirajibu, só do Pirajibu, 3,9 metros cúbicos por segundo? É isso que eu estou na dúvida. Não, 3,9 é a... Deixa eu olhar aqui. Após o Pirajibu. É 2,6 do... Tá, desculpa. Pós, né? Isso. A jusante da afluência do Pirajibu. Exato. Isso. Tá. Tá, então é o 2,6 de Sorocaba, mais todas as contribuições até passar o Pirajibu. Exato. Né, já é o... Essa é a diferença do Pirajibu. Beleza, tá. Só com relação ao que o Polga mencionou, não há previsão de alteração desse valor do Q710 na saída da barragem, tá? Ok. O Jorge, você falou que não tem lançamentos outorgados para Itupararanga. Os loteamentos não, os condomínios que tem ali na região não fazem lançamento, né? Mas a captação deles está contando aí nesse 0,21 metros cúbicos por segundo, é isso? Isso, exato. Os 0,21 são os condomínios e os outros irrigantes que estão no reservatório. Ok. Então, na verdade, depois dessa revisão, pelo que eu anotei aqui, diminuiu a retirada e aumentou os lançamentos. Tem mais água no sistema até do que tinha antes, né? Não, assim, a montante do reservatório não. Aumentou captações em todos os rios a montante. Tá. No reservatório houve essa redução em detrimento dessas grandes áreas que estavam sendo cultivadas e não estão mais captando água, né? Isso obviamente que é uma situação muito dinâmica também, e a gente vai continuar fiscalizando e monitorando, né? A partir do momento que tiver alguma mudança, a gente vai estar autuando essas usuários, né? Vamos dizer assim. E com relação daí ao trecho ao longo do Rio Sorocaba, né? Após a barragem até o Pirajibu, houve uma
estava muito majorado, né? Então, assim, reduziu mesmo o volume captado, mas ainda assim o volume captado é superior ao volume de lançamento, né? Só que chegou mais próximo agora um do outro, né? Tá mais equilibrada essa relação, vamos dizer assim. Bom, tá aberto ainda para perguntas. Eu acho que num segundo ponto, Jorge, eu sei que tem outras dificuldades, mas talvez seria interessante a gente ter uma ideia de como o Pirajibu também está fazer esse balanço no Pirajibu, né? Porque ele acaba afetando bastante a calha do Sorocaba, pelo menos nesse primeiro trecho, nesse trecho médio do Sorocaba, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo que a partir do D aí, que é após o rio Sarapuí, o volume de água é bem maior e não aparece ter problemas em termos de quantidade. Em termos de quantidade, exatamente. Só o site Sorocaba, por exemplo, lança quase 2 metros cúbicos por segundo, né, jusante do Vitória Regia. Então, em termos de quantidade, realmente não é algo que preocupa. Ainda mais com a vazão do rio Sarapuí entrando logo depois. Sim. Mas eu anotei aqui a questão do rio Pirajibu, dá para fazer sim, com certeza. Polga, por favor. Obrigado. A minha pergunta é, nesses pontos de entrega, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os afluentes aí do Rio Sorocaba, nós temos aí fluviômetros que possam estar fazendo o acompanhamento aí das vazões. É isso? Eu não conheço muito bem. Obrigado. Jorge, se puder. Eu não lembro agora onde que tem. Tem sim, tem algum trecho do Rio Sorocaba, acho que próximo de Sergipe, se eu não me engano, eu acho que tem uma estação que mede, assim, posto de medição de vazão. Mas não em todos, não. Todos os pontos não tem, mas tem pelo menos uns 3 pontos na calha do Sorocaba. Que dá para fazer correlações, né? Aí, professor, fica a sugestão, né, da gente, quando for ampliar a rede de fluviômetros, aí, principalmente nos afluentes, né, do Rio Sorocaba, que eu acho que são extremamente importantes da gente ter essa informação, até em tempo real, seria interessante nós termos nos pontos de entrega fluviômetros, né, para poder fazer um acompanhamento assim mais na ponta do lápis. Eu acredito que daqui para frente, como a situação tem demonstrado, né, a gestão de oferta nossa está praticamente esgotada, não tem mais de onde a gente tirar. Né? Tinha alguma esperança, mas aí pelo trabalho que o Jorge mostrou, agora a gente está muito próximo da realidade aí de valores efetivamente otorgados. Né? Então a gente vai ter que trabalhar muito na questão da gestão aí de demanda. Eu acho que esse aí é o próximo passo, o futuro. Né? Sim, concordo com você, Polga. Os dados, então, agora estão mais atualizados. Jorge, depois, se isso puder ficar na página da Fundação Agência, onde a gente tem os relatórios de acompanhamento, assim todo mundo tem acesso a esse diagrama atualizado. Ainda tem muitos usuários na bacia. Eu sei que vocês estão ainda em período de fiscalização, ou seja, estão fiscalizando vários pontos. Tem ainda muitos usuários que ainda podem entrar no sistema mais para frente, ou é pouca coisa que sobrou? Não, tem. Atualmente, em análise, nós estamos, acho que pelo menos com mais uns 60 pedidos de dispensa de outorga no reservatório de Tupararanga e mais, acho que uns 40, pelo menos, de outorgas na Sorocamirim, Sorocaba Sul e no Mundo. E isso vai estar sempre, sempre dinâmico, né? Vai estar sempre tendo esses pedidos, né? A fiscalização não vai parar e só tende a crescer. Esse dispensa de outorga é por usos insignificantes? Exato, são usuários que consomem, se enquadram no critério de usos insignificantes. 15 metros cúbicos? Quanto que é atualmente? Uso superficial até 25 metros cúbicos por dia e subterrâneo até 15. Uma média, eu cheguei a fazer até um levantamento sobre isso. Nós temos, se eu não me engano, acho que são 150 usuários aproximadamente no reservatório dispensados de outorga.
O volume médio, né, captado de cada usuário está na ordem de 2 metros cúbicos por dia. Então, não são valores, assim, muito altos, né, comparado com os valores que são outorgados, né. Sim. É bem pouquinho. Então, 99% do volume que sai do reservatório são os 40 maiores outorgas, vamos falar assim, são os usuários que estão outorgados. E toda essa maioria dispensada de outorga, o volume de todo mundo representa 1%. É muito pequeno. É muito pequeno. Polga, por favor, você gostaria de falar de novo? Não, um complemento só a fala do Jorge, lembrar que o fato de ser dispensa de outorga não significa que o usuário não vá pedir esta solicitação, né? E tem que ter uma solicitação para dispensa de outorga, exatamente para ajudar no processo de gestão que o DAE executa, da mesma forma que a soleira e assim por diante. É só um lembrete. Pelo que o Jorge falou, tem um pouquinho de processo para analisar lá, né? Um calhamaço de o quê? Uns 80 processos? É pouca coisa. Eleusa, por favor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Opa, consegui. Estamos te ouvindo. Obrigada. Bom dia a todos. Parabéns, Jorge, por esse trabalho. Eu sei que não deve ter sido fácil, porque é um trabalho bem complicado mesmo e tem que fazer uma análise criteriosa. Eu tenho só uma pergunta sobre quando você fala que é dinâmico, a gente sabe que é mesmo dinâmico, né? Então, seria quando você tem... Eu estou falando isso por conta, inclusive, da revisão da cobrança no Paraíba do Sul. Esses novos usuários e essa nova portaria da EE, que trata dos usos insignificantes, ela, no nosso caso, por exemplo, que ainda não fizemos a revisão, nós estamos com, assim, o nosso decreto fala em 5 metros cúbicos, certo, Jorge? Diante dessas novas portarias, dessa nova portaria, que trata de 1525, essa diferença está entrando no banco de dados da cobrança? Essa é uma pergunta, tá? Desculpa de falar, que talvez até você não tenha essa resposta de imediato. E os novos usuários outorgados também estão entrando no banco de dados da cobrança? Então, são as duas perguntas que eu acho que é interessante, inclusive porque mais para frente há o interesse na CETEPLAGRE e de todo o comitê de fazermos também a revisão, certo? Então, é interessante conhecer isso, saber se essa questão dinâmica está entrando no banco de dados da cobrança em si. Obrigada, Jorge. Desculpa fazer essa pergunta meio atravessada aqui, né? Que não é o foco, mas depois eu acabo esquecendo, melhor fazer agora, e assim o André também anota isso. Não, tranquilo. Realmente tem essa questão, né, essa relação com a cobrança dos recursos hídricos, né? E então, assim, o decreto aqui que regulamentou a cobrança na bacia do Rio Sorocaba Médio Tietê é o 55008 de 2009, né? E naquele momento o comitê optou por fazer a cobrança com base apenas nos usuários outorgados. Então, todos os usuários que saem, que o DAE emite, né, as dispensas de outorga, eles não são, como eu vou dizer, carregados mais no banco da cobrança, né? Nós não encaminhamos. Somente os usuários outorgados e os outorgados passíveis de cobrança, ou seja, toda a outorga emitida cuja finalidade é a irrigação, né? Então essas atividades agropecuárias, vamos falar assim, né? Não acabam também não entrando no banco da cobrança, né? Entram só os outros usuários, né? As outras finalidades, vamos dizer assim. Então, todos os que estão com captações superficiais abaixo de 25 metros cúbicos por dia, subterrâneas abaixo de 15 metros cúbicos por dia, o banco da cobrança não é alimentado com esses dados, tá? Aí fica só no banco nosso do DAE, no caso.
não repasso para a agência. Isso, tá certo, Jode, obrigada. Mas essa é tudo são questões que cabe ao comitê discutir também, e se entender que deve ser cobrado, é possível fazer uma proposta, né, o comitê fazer essa proposta e implantar uma cobrança diferenciada, né, são questões que a lei não proíbe. Então, é a liberdade do comitê trabalhar e avaliar as especificidades da nossa região e fazer essa proposta. Mas, no momento, a gente segue o decreto 55008 de 2009. Sim, sim. E eu agradeço, inclusive, que você me ajudou quando eu fiz o parecer sobre os usos insignificantes lá, né? E nós discutimos isso, mas muito obrigada, Jode. E ainda não temos a cobrança rural, né? Nos rios e domínios do Estado, né? Então... Não está regulamentado, exatamente. Então tá bom. Obrigada, Tá Jode. bom? Nada. Obrigado, Eleusa. Polga, por favor. O senhor me permite só um complemento aí sobre o assunto, professor? Eu sei que está fora da discussão. Pode ser? Pode falar, Polga. Não, lembrar só que a questão da cobrança pelo uso da água, né? Nós temos aí a forma, né? Captação, consumo mais lançamento. Na questão da captação, existe aquele percentual de 80% do valor otorgado, 20% do valor medido. Esse trabalho do Jode vai trazer uma realidade um pouco mais próxima, né, dessa reserva que normalmente o pessoal costuma fazer. E no lançamento tem a questão da ponderação aí no nosso caso aqui, por enquanto, do DBO. Mas a gente poderia estar agregando mais parâmetros, né, nitrogênio, fósforo, coli e assim por diante. Então fica a lembrança aí para o futuro GT Cobrança. Aliás, né, a gente poderia estar fazendo isso a cada 2 anos, né, pela lei, mas já estamos aí acho que mais de 10, né, não sei muito bem o tempo que nos revê esse valor da cobrança, né, mas eu acho que esse trabalho do Jode veio muito a calhar também sobre esse aspecto aí dos 80% e 20%. Obrigado, professor. Desculpa aí eu entrar num tema aí que está fora da reunião. Então, que é isso. Sempre bom a gente discutir um pouco, porque alguns assuntos vão voltar a aparecer em algum momento. Eu quero agradecer também ao Jode pelo trabalho. Eu sei que é um trabalho pesado levantar esses dados, não está tão fácil assim. Um dia vai estar, né? Esperamos, mas por enquanto está mais complicado. E pelo menos a gente tem uma visão geral dos usos dessa água, não só no reservatório, mas na calha do rio Sorocaba, né, até pelo menos a entrada do rio Sarapuí, porque essa é uma dúvida que sempre surgiu desde o início desse GT, né? Ou seja, para onde está indo a água? Agora a gente tem uma visão um pouco mais clara de onde essa água está sendo utilizada, né? Para onde ela está sendo consumida, e isso permite também a gente pensar um pouquinho mais na gestão da demanda de água aqui na bacia. Então, muito obrigado, o Jode, e a gente acabou de também, não sei se o Polga falou, né, mas uma das questões que ficaram em aberto é com o DAET mesmo, com a ideia de gestão da demanda de água e se a gente vai adotar algum critério diferencial para a outorga aqui na bacia. Mas acho que esse trabalho do Jode já vai permitir que se pense um pouquinho mais no balanço hídrico e pense em algumas alternativas. Eu sei que isso ainda está em discussão no DAE, só queria saber que ponto que está, né? Se a gente está muito próximo, distante, como é que está, Carol, para a gente só se programar aqui sobre essa discussão. A gente está esperando o andamento da outorga da represa, né? O Jode está trabalhando nessa outorga também, tinha que fazer algumas solicitações para a CBA. E, Jode, você tem alguma informação? Ultimamente eu acabei não questionando. Muita conta, por enquanto. Muita conta. Muita conta e ainda não tem um retorno. Tá. Tem informações atualizadas.
Beleza. Jorge, assim que vocês tiverem essas informações, avisa a gente para a gente marcar uma reunião, senão Sim. Nessas reuniões que a gente tem feito agora quinzenalmente, para apresentar e a gente discutir em conjunto. É bom deixar bem claro para todo mundo, para evitar depois diz que me diz que, né? Eu estou segurando... Não, com certeza. É que a gente está fazendo contas, assim, com vários cenários primeiro, né? Ter uma noção de tudo e aí, conforme for tendo algo mais concreto, mais, assim, confiável, a gente realmente vai trazer o assunto para cá também, com certeza. E só lembrando que nós, quanto DAE, nós temos que cumprir a instrução técnica que obriga a gente a encaminhar para o comitê se manifestar. Então, assim, vai vir para o comitê, nós não podemos dar nenhum andamento sem a manifestação do comitê. Tá? Então, pode ficar tranquilos. Tem uma instrução nossa aqui. Exato, tem essa questão, Carol, muito bem. É uma questão legal, inclusive. A gente tem que cumprir aqui. Sim, Carol. Não, mas acho que é até bom a gente deixar claro que o parecer sai da CETEPLAGRE, mas esse grupo de trabalho, ele é um grupo de trabalho montado pela CETEPLAGRE. Então, eu acho que o ideal é passar por aqui primeiro, antes de passar na CETEPLAGRE, porque o pessoal aqui já está mais afiado no assunto. Então, a gente faz uma passagem pelo GT Crise e depois manda para a CETEPLAGRE para fazer o parecer, já com as sugestões aqui do GT. Acho que é o mais indicado e o mais fácil para ser feito depois. Tá certo, eu estou de acordo também. Uma boa. É isso, gente. Então, nós vencemos as nossas 2 pautas para hoje. Estamos na fase de informes. Alguém tem algum informe a dar? A próxima reunião fica... hoje é dia... Deixa eu só ver a data da próxima reunião. A cada 15 dias, né? 4... Dia 11 de julho. 11/7. Certo? E, por enquanto, a pauta, só para deixar para a outra Carol já mandar a convocação, a pauta é só o ponto 1, por enquanto, viu, Carol? Beleza, André. Tá? Se aparecer algum outro ponto, a gente inclui mais tarde. Mas só pode mandar a convocação já com esse único ponto. Levantaram a mão o Adriano e a Caroline. Adriano, por favor. E depois o Jarbas. Professor, só para confirmar a questão da periodicidade das coletas e análises laboratoriais do item 1, enquanto a reunião corria, eu já conversei com o nosso gerente lá do laboratório, do controle sanitário, e ficou fechado a nossa coleta nas segundas-feiras. Eventualmente, algum ajuste de calendário, de coleta, alguma coisa assim, no mais tardar na terça-feira as análises serão feitas. Então, da parte da Sabesp está equacionada essa questão. Obrigado, Adriano. Agradeço muito a disponibilidade de vocês para nos ajudar nisso. Caroline? Eu queria só informar o grupo, né, que nós estamos no fim do prazo que foi concedido na plenária para os municípios responderem o nosso questionamento, né? Eu queria pedir para a Carol me colocar na tela, por favor, uma planilha dos municípios ainda que faltam responder o questionário, né? E pedir ajuda para os membros, né, do GT Crise, né, porque a gente vê que tem uma grande parte ainda que são municípios que são operados pela Sabesp, né, e que nós não tivemos o retorno. Então, pedir uma ajuda novamente, né, para os membros para auxiliar a gente no envio desse questionário preenchido, né. Então, tá aí, André, o nosso resumo de... Foram 15 que responderam até agora, é isso? Isso, 15. Tá. A gente conseguiu, depois da plenária, um avanço um pouco Quase maior, dobrou. mas também... mas daí estabilizou também. A gente não teve... Foi só na sequência da plenária que a gente conseguiu um retorno. Agora nós não tivemos mais. Parou. Então, vamos pedir para todo mundo aqui da GT Crise que tenha contato com esses municípios
ou que faz parte da gestão do município, que nos ajude aí a indicar para esses municípios a necessidade de responder nossas questões. Tá. O Rodolfo está falando, desculpa, você ia falar a mesma coisa que eu, né? Eu ia falar que ele acabou de mandar que enviou e a gente não... E aqui está como não atendido, né? Mas ele enviou para a prefeitura que tem que enviar para vocês. Então, tá. eu acho que ele seria bom o Rodolfo dar uma cobradinha lá para o pessoal para enviar a resposta para o comitê. Tá? Perfeito. O nosso prazo terminava dia 27, que é hoje. Isso. Mas vamos, né? A gente vai ter que esperar um pouco mais, que eu acho que ainda vai ter alguns dias. Mas vamos pedir para todo mundo dar uma cobrada aí. Eu mesmo tenho parente em Cabreúva, vou tentar chegar a informação na prefeitura. E alguns desses municípios são Sabesp, então se a Sabesp puder também dar uma cutucada, acho que facilita. Tá? Sim. Da minha parte Obrigado, é só senhor. isso, André. Obrigada. Obrigado. Jarbas, por favor. Oi, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou gerente de SSMA aqui da CBA. Primeiramente, só informar o Thiago, né, que sempre participava aqui com vocês, ele foi para outra oportunidade profissional, então ele não representa mais a CBA aqui nesse grupo. Se precisarem de algum tema, podem contar comigo aqui, eu estarei sempre presente. Tá bom? O outro ponto que em agosto a gente vai ter um encontro nacional dos comitês de bacias. Nós da CBA vamos participar em Foz do Iguaçu, e eu gostaria de saber se vocês vão participar, se foram convidados. Jarbas, a gente foi convidado, a gente está precisando resolver só uma questão financeira, né, que normalmente quem banca a ida dos membros do comitê para o INCOB é a Fundação Agência. Então, a Carol tem lá uma reunião com o presidente da Fundação Agência essa semana para afinar essas questões, mas é bem provável que a gente vai estar presente também lá. Estaremos presentes em Foz do Iguaçu, inclusive porque é tradição, né, o comitê participar de todos os INCOBs. Eu acho que se forem todos, não vai deixar de ir nesse também. Mas a gente não sabe ainda quantas pessoas vão, exatamente como é que vai ser o processo, mas provavelmente estaremos lá. Vocês vão ter um stand lá? Não, a gente vai como ouvinte mesmo, é bastante interessante o evento, né? A programação muito rica. A gente vai participar com o nosso time de meio ambiente, de todos os comitês que a gente participa no Brasil. Vai ser bem legal lá, estaremos lá então juntos. Obrigado. Com certeza, Jarbas, a gente combina alguma coisa lá, em Foz do Iguaçu. Isso aí. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum informe? Se não, acho que a gente pode encerrar a reunião hoje. A próxima ficou agendada para o dia 11/7. Tá? A Fundação Agência, por favor. Oi, bom dia, André, bom dia a todos. Oi, Natália. Só para lembrar da CT Plagre que nós temos na quinta-feira, né, Sim. às 9 horas, Tá. para a elaboração do parecer. Eu mandei o convite para todo mundo, mandei hoje, como é extraordinário, acho que não tem muito problema do prazo. E o empreendedor apresentou na semana passada e agora a gente vai fechar o parecer sobre um empreendimento imobiliário de alto padrão, lá em Porto Feliz, certo? Bem na divisa com Sorocaba. Estão todos convidados, mesmo aqueles que não fazem parte da CTPLAG, quiser comparecer para ajudar a gente na discussão. Lembre que as reuniões sempre são públicas. Ok? Obrigado, gente. Então, até lá. Até quinta-feira de manhã, para quem é da CTPLAG.